Você crê que Deus tem um grande projeto para esse lugar? Então glória a Deus pela sua vida. Porque um grande projeto será realizado a partir do momento em que nós tivermos pessoas que acreditam. A partir do momento que isto queimar nos nossos corações. Eu tenho dito nesses dias que é difícil você lutar por algo que não queima dentro de você. Sim ou não? Como nós lutamos pelos nossos filhos, sim ou não? Que é a tona do momento. Que é algo que nós estamos vivendo nesses dias. Por quê? Porque os filhos estão nos nossos corações, tá ou não tá? Mexe com o filho do teu irmão para você ver. Ou, aliás, não mexe não. Né? Então nós lutamos por algo que queima dentro de nós. E nós estamos num grande projeto. E isso precisa queimar dentro de nós. Porque quando nós temos a disposição para realizar a obra de Deus, tudo se torna mais fácil. A disposição, ela vence o cansaço. A disposição, ela vence barreiras. Ela vence limites. A disposição, queridos, ela vence muitas vezes aquilo que tenta nos impedir. Ela leva-nos a viver uma vida de renúncia. Quando nós nos dispomos. É ou não é verdade? Então glória a Deus pela sua vida. Provérbios 27, 23. Mantendo a essência do pastoreamento. Palavra tremenda, abençoada. E eu confesso para vocês que eu concluí essa palavra agorinha mesmo. Essa palavra foi compilada de um pastor chamado Canté. Só sei o segundo nome. É Mivaldo Canté. É mais ou menos isso. E Provérbios 27, 23 diz assim. Posso ler? Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida bem dos teus rebanhos. Amém? Procura conhecer aquilo que é de maior importância na vida de um pastor. Procura conhecer aquilo que é de maior importância na vida do nosso sumo pastor, Jesus Cristo. Procura conhecer o estado daquilo que é o nosso maior foco aqui nesta terra como igreja. Diga assim comigo, as ovelhas. Então aqui Salomão, um homem muito rico, tinha milhares de ovelhas, mas aqui ele já, de uma forma simbólica, usando uma metáfora, ele aqui nos traz uma lição espiritual. Primeiro ele diz para nós procurarmos. Depois ele diz para nós fazermos o quê? Cuidarmos bem de quê? Das ovelhas. E isso tem queimado no meu coração. Isso tem mexido comigo nos últimos anos. Não é nos últimos meses, não. É nos últimos anos. Como Deus tem falado comigo. Sabe, eu já percebo nós avançando. Eu percebo que nós estamos avançando cada dia mais para nós conhecer e cuidar bem daqueles que Deus tem enviado neste lugar. Você pode dar um glória a Deus por isso?
Agora, queridos, precisamos conhecer algumas verdades para que nós possamos então manter esta essência. Precisamos conhecer alguns princípios para que nós possamos manter esta essência, não perder a essência do pastoreamento. Precisamos entender que cada ovelha é muito importante, irmão José Aparecido, né? Cada ovelha é muito importante para Jesus. Você concorda comigo? Cada ovelha precisa ter uma atenção especial. As ovelhas são preciosas, você é precioso. Então, glória a Deus, mais forte aí, eu estou falando de você, né? E nós sabemos o quanto Jesus, Ele se importou com as ovelhas, com o seu rebanho, né? João 10 ali, Ele nos traz uma lição tão poderosa. E nós sabemos que Jesus, Ele deu tamanha importância que Ele entregou a sua própria vida pelo rebanho, por todos nós, pela igreja dEle, para que nós pudéssemos sermos resgatados. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então, lá em João 17, versículo 12, Jesus ele diz assim: olha, eu os guardei, eu os protegi, eu cuidei bem deles, Senhor, e nenhum deles se perderam, né? Exceto o filho da perdição, desse nós não vamos falar, né? E Jesus, no outro dia, falando de uma parábola de um pastor que cuidava de 100 ovelhas, Jesus disse que uma daquelas 100 ovelhas se extraviou, Rogerinho, né? Se extraviou, dispersou, deixou o rebanho. E aquele pastor foi com as 99 para frente? Não, né? Ele não caminhou com as 99, ele foi atrás daquela que se perdeu. E achando-a, né, ele pegou ela, colocou nos seus ombros, né? Com certeza sarou os seus ferimentos, e chegando ali na sua casa, ele chamou todos os seus vizinhos, e se alegrou sobremaneira ali. Amém, queridos? Então olha só que coisa maravilhosa. E outra verdade é que é da nossa responsabilidade. Você já consegue ter esta maturidade? Quem consegue aqui já ter esta maturidade? Só 5 pessoas. Então eu vou repetir a mensagem, a palavra. É da nossa responsabilidade cuidar. Amém? É da nossa responsabilidade. Nós, talvez, você não é um líder de célula, mas você faz parte de uma célula. Você está ali naquela célula. E você tem, né, um papel fundamental no cuidar bem das ovelhas. Quantos aqui ainda não lideram e vai liderar uma célula em nome de Jesus? Faz assim com a sua mão bem alto. Não, bem alto, não fica tímido não. Glória a Jesus. Vamos aplaudir Jesus na vida dessas pessoas? Aleluia. Para nós mantermos a essência, primeira coisa, nós precisamos aprender a gostar das ovelhas. Amém? Precisamos gostar. Oh, queridos, precisamos ter amor pelas vidas. Quando nós temos esse amor, nós vamos caminhar melhor. As coisas vão se tornar mais fáceis. Não é verdade? Nós não podemos cuidar buscando algo em troca,
ou por isso ou por aquilo. Não, nós precisamos cuidar. Entendemos que é necessário cuidar, porque nós amamos as ovelhas. Então, primeira coisa, nós precisamos gostar das ovelhas. Por quê, irmãos? Porque cuidar das ovelhas dá trabalho. Dá ou não dá? Cuidar de ovelhas exige renúncia. Exige ou não exige? Exige abnegação, disposição para cuidar, ir atrás, se importar. Tudo isso é necessário. Mas glória a Deus, que quando nós fazemos isso, o resultado vem imediatamente, sim ou não? Ou, num pequeno, como é que é? Pequeno, os jovens não estão aqui, né? Pequeno, curto e médio, longo prazo. Não, mas ficou legal. Pequeno, médio, longo prazo. Mas a resposta vem porque quando nós dedicamos, Deus faz. Dá trabalho? Dá. Mas glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque nós fomos chamados para cuidar de vidas. Nós temos uma pessoa na igreja, posso falar o nome dela para vocês. José Maurício e a Regina. Né? Oh meu Deus, que casal que tem um testemunho lindo. Que Jesus continue, guardando eles e que eles continuem sendo esta bênção. Mas esse casal, nós já ficamos muitas horas com eles. Eles eram casados, eles separaram, eles divorciaram e moraram na mesma casa, eu acho que 15 anos. E era tanta briga. E aí eles vieram para a nossa célula. E Deus fez na vida deles. Mas de uma hora para outra esse casal começou um entre tapas e beijos que nós não entendíamos. E de repente Deus levou esse homem lá para Rialma. E ele deu mais umas voltas no interior. E agora ele foi parar lá em Nova América, no fim do estado de Goiás. Mas incrível, Deus está usando eles lá poderosamente. Eles abriram uma célula lá. As primeiras deu 30, a segunda deu 40. Nós fomos lá, nesse dia deu 90 pessoas, numa cidade de 2.300 habitantes. Agora nós enviamos o pastor Zé Carlos lá, mais o Renatinho, o Deise, a Jennifer. Eles ficaram maravilhados. Tinha umas 50 pessoas naquela célula. Então eu digo para você, vale a pena cuidar das ovelhas. Não é verdade? Temos o irmão José que tem tantas experiências, Como Deus tem usado esse casal, como Deus tem feito através da vida deles. Estou vendo ali a Cida, mais o Itamar, que também, deu muito, ela já está madura, eu posso falar isso, muito trabalho. Sabe o que aconteceu um dia? Nós aconselhando eles, ela largou nós e saiu correndo. É verdade? Mas glória a Jesus, filha, porque hoje Deus tem restaurado dia após dia, e Deus está usando esse casal poderosamente, e isso é só o começo, hein? Amém, queridos? Então diga comigo, cuidar de ovelhas vale a pena, dá trabalho, mas Deus nos chamou para cuidar das suas ovelhinhas. Você pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia. Agora tem uma pergunta importante que nós precisamos fazer nesse cuidar, nesse conhecer para cuidar. A pergunta é: tem alguém em seu rebanho precisando de cuidado?
Tem alguém no seu rebanho que está precisando de cuidado? Você pode fazer essa pergunta para o seu irmão? O que você está fazendo? O que você está fazendo para alcançar esta pessoa? Já imaginou se todos nós, a igreja toda, fazermos essa pergunta e de repente nós sairmos a igreja? Irmãos, nós vamos ver os 2 cultos cheios. Você crê nisso? É ou não é? Então, o que você está fazendo para cuidar do seu rebanho? Porque nós sabemos que ovelhas são importantes para Deus. Você pode dizer comigo: ovelhas são importantes para Deus. Não é, Aldene? Glória a Jesus. Olha que coisa tremenda, né? Como Deus tem feito através da vida da Aldene, né? Que tomou a decisão, mesmo em meio à circunstância, fazer a obra de Deus. Isso é tremendo demais da conta. Mas Davi, certo dia, ele fez essa pergunta: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu possa usar de benevolência, para que eu possa usar de bondade por amor a Jonatas? Davi um dia, de repente, ele acorda com aquele sentimento, porque ele havia feito uma aliança com Jonatas, com a casa de Jonatas. E ele então levanta e ele diz: resta ainda. Existe alguém aí que está precisando de ajuda. E aí de repente, né, um tal de Ziba disse assim: tem um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E Davi disse: onde ele mora? E Ziba disse assim: ele mora em Lodebar. Lodebar, lugar de esquecimento, né? E então Davi manda chamar, como é que eu agora esqueci? Mefibosete. Eu estava com outro nome, né? Eu ia falar Melquisedeque. Então Davi manda chamar Mefibosete. Oh, irmãos, essa história é linda demais. E Mefibosete, como muitos outros, né, foi chegando até o rei, foi chegando até Davi, assim como muitos com a autoestima lá embaixo, se vendo como um cão, sem esperança, sem nenhuma expectativa. E ele chega então para Davi e diz assim: quem sou eu, Senhor? Eu sou como um cão morto. E o mais tremendo é que Davi chamou Mefibosete para comer na sua mesa. Em outras palavras, para se relacionar com ele. Tem alguém aí precisando de ajuda? Tem alguém aí no seu rebanho? Tem algum Mefibosete? Tem muitos. Tem ou não tem? Tem muitos Mefibosete. Assim como Mefibosete, tem muitos nesses dias que está precisando desse cuidado. Amém? Tem muitos que estão em Lodebar,
Tem alguém na igreja aí precisando de cuidado? Tem alguém aí? Se tiver, faz assim. Diga aleluia. Oh, queridos, como nós somos bem cuidados pelo nosso apóstolo. Como o nosso apóstolo é precioso. Como ele responde, sabe? Com tantas coisas, com tantos afazeres, com tantas responsabilidades. Queridos, e ele tem cuidado, né? Ele, apóstolo, tem cuidado de mim, da bispa. Sabe, eu tenho buscado passar isso também, né, para os nossos discípulos, para os nossos pastores. Sabe por quê? Porque entendemos e vemos a necessidade desses dias nós nos atentarmos para pais espirituais. Então, como é maravilhoso ter um discipulador sobre as nossas vidas. Você pode dar um glória a Deus pelo seu discipulador? Amém. Eu glorifico o Senhor pelos nossos discipuladores, que sempre está aberto para nos atender. E assim que precisamos, nós corremos lá. Assim que precisamos, nós chegamos e nós abrimos os nossos corações, porque entendemos que isso é um princípio poderoso. Quantos entendem que isso é um princípio poderoso? Assim que precisamos, nós vamos até Ele. Nós não ficamos esperando, né? Esta é uma boa atitude. E nós vamos, e Ele sempre tem aquela palavra de conforto para nós. Amém? E nós somos então bem cuidados. Procura conhecer o estado das suas ovelhas e cuida bem delas. Amém? E a cada dia, como eu quero, sabe, manter esta essência no meu coração, cuidar melhor dos meus discípulos. Cada dia, irmãos, como isso está queimando dentro de mim, porque eu sei que esse é o caminho para nós alcançarmos uma grande multidão neste lugar, porque eu sei que este é o caminho para se reproduzir, tanto quantidade como qualidade, porque eu sei que esse é o caminho para a igreja se organizar, para a igreja se tornar uma igreja organizada, todo mundo sendo cuidado. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém, queridos? Segundo, treine líderes com a mesma visão de pastorear com excelência. Você pode repetir comigo? Treine líder com a mesma visão de pastorear com excelência. Amém? E certo dia Paulo ele diz para Tito: não andamos porventura no mesmo espírito, não seguimos as mesmas pegadas. Paulo estava dizendo assim: olha, eu confio nos meus discípulos, eles estão fazendo exatamente aquilo que eu ensinei a eles. Treine discípulos nesses dias. Para mantermos a essência do pastoreamento, nós precisamos nesses dias treinar discípulos, formar discípulos. Discípulos que vão renunciar, que vão pagar um alto preço. Não tente fazer tudo sozinho.
Eu já falei para os meus pastores: não traga mais discípulos para vocês. Treine discípulos, para que eles também venham treinar discípulos, para que também os discípulos venham treinar discípulos. E isso traz uma explosão de crescimento muito grande na igreja. Precisamos acreditar nas pessoas. Sabe aquela pessoa que está chegando na sua célula? Acredite. Olhe para elas com uma visão de águia. Veja um líder por trás daqueles olhos. Porque quando nós olhamos com esta visão, com esta fé, né? Esta fé nos nossos olhos, queridos, Deus faz sobremaneira. Como eu louvo a Deus, né? Aqui está aqui o Charles e a Leia. Estão entendendo o negócio, né? Pastor Nardete, pastora Lourdes, estão entendendo, né? Está com uma célula lá no Canedo. Tem muitas pessoas lá, e glória a Jesus, entenderam. Treinando discípulos. Acredite nas pessoas. Estou vendo ali o Evandro e a Marcilena, é meu filho na fé. Que lindo vocês, né? Outro dia desse eu saí daqui e fui para Vila Nova. E ele trabalhando lá na Vila Nova. E eu olhei para ele e eu apliquei fé. Falei: Deus, o Evandro vai se tornar um líder. O Evandro vai se tornar uma pessoa que vai fazer discípulos. E nesses dias nós precisamos ter essa visão, amém? Né? Essa visão de treinar, acreditar nas pessoas. O ministério quintuplo é lindo, né? O apóstolo, o mestre, o pastor, o evangelista. Está faltando um. Apóstolo, mestre, pastor, evangelista, profeta. É uma bênção. Mas esse ministério quintuplo se resume em algo: em ensinar, em equipar os santos, em aperfeiçoar os santos para a edificação da igreja do Senhor. Meu Deus, caiu a ficha. José, treine discípulos. Carlos, treine discípulos no Bom Sucesso. Natim, treine discípulos. Olhe para as pessoas e veja nelas. Essa semana eu trouxe alguém aqui na minha sala e eu disse: querido, você tem um talento tremendo. Você é usado na palavra, você é usado em muitas áreas, só que você não tem voltado o seu foco para treinar discípulos. E quando nós treinamos discípulos, nós vemos um grande resultado. Amém, amados? Então, diga comigo: treine líderes com a mesma visão de pastorear com excelência. Amém, amados? E desta forma, toda a igreja será restaurada. Sabia disso? Toda a igreja será restaurada. E ovelha sadia dá cria. Então diga para esta pessoa que está do seu lado: treine líderes com a mesma visão de pastorear com excelência. Amém. Patrícia, você tem a visão do pastoreamento. Então treine líderes. Amém?
Glória a Deus. Agora, o que fazer para não perder esta essência? O que fazer para não perder a essência do pastoreio? Primeiro, não permita que o profissionalismo roube a paixão do seu coração. O que fazer para nós não perdermos esta essência? Porque às vezes estamos e de repente não estamos. E normalmente tem um porquê. Sim ou não? Então, para nós mantermos esta essência, não podemos permitir que o profissionalismo roube a paixão dos nossos corações. Somos profissionais, homens e mulheres de Deus, que Deus levantou para nos usarmos nesta sociedade. Querido, mas esse não é o nosso foco principal. O nosso foco principal é edificar a igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus levante advogado, doutores, mas que esses doutores sejam uma bênção, sejam bons profissionais, mas que eles entendam que o chamado deles é o pastoreio das ovelhas. Amém, amados? O que estimula a paixão, ou melhor dizendo, não permita que o profissionalismo roube a paixão do seu coração. Amém? O que estimula o crescimento é a paixão. Amém? O que traz estímulo? O que nos traz motivação? A paixão. E se olharmos para Jesus, Jesus era apaixonado pelas ovelhas. Amém? E isso, traz estímulo para nós continuarmos. Nós temos o exemplo de Pedro, um pescador profissional. Sim ou não? E Jesus chega para Pedro, pastor Nardete, e diz para Pedro assim, depois daquela pesca maravilhosa, Jesus chega para ele e diz assim: olha, doravante, você será pescador de homens. Mas de repente Jesus foi assunto ao céu, após a sua ressurreição. O que Pedro faz? Foi voltar para onde, irmãos? Para a sua pescaria, para a sua profissão. Então precisamos tomar cuidado. Olha, de agora em diante, muitas coisas vai tentar tirar a igreja do foco. Muitas coisas. E eu ouso dizer, não são muitas as igrejas, queridos, que vão avançar, se não manter um foco bem definido. Porque de agora em diante, a tendência das coisas, a tendência é do amor se esfriar nos corações. E esse ativismo, esse profissionalismo, melhor dizendo, ele rouba esta paixão do nosso coração. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. E é incrível, queridos, como nós temos facilidade de colocar o nosso coração em outras coisas, sim ou não? Não é verdade? Nesses dias eu tenho corrido tanto. Como eu tenho corrido nesses dias? Como eu tenho, nós estamos terminando a reforma da nossa casa. E, meu Deus do céu, e mexe na sua estrutura, na sua agenda toda. Mas eu tenho, assim, com muita ênfase declarado: Senhor, não deixe, não permita que estas tantas coisas venham me tirar de Ti. Venha tirar o meu coração da Tua obra, da Tua casa. E esta noite eu dormi tarde e acordei cedo.
Dormi tarde e acordei cedo. E como isso, né, rouba as nossas forças. Mas logo pela manhã eu levantei, eu tinha muitas coisas para fazer, mas eu fui para o altar, eu fui para a presença do Senhor. Porque uma coisa eu sei, irmãos, o que faz a diferença é a nossa intimidade com Deus. O que faz a diferença, amados, nas nossas vidas, em todos os aspectos, é a nossa intimidade com Deus. Então logo pela manhã, eu me rendi aos pés do Senhor, e eu comecei a adorá-lo, a dizer, a falar, né, das suas grandezas. E talvez você não sabe, mas eu estava ouvindo Alda Célia. Eu escolhi adorar de tanta bispa ouvir, irmãos, o negócio veio para o meu coração. O que faz a diferença na sua vida é o momento de intimidade que você tira na presença do Senhor. O que faz a diferença na sua célula é o momento que você tira de intimidade na presença do Senhor, porque é Ele que faz todas as coisas, queridos. Nós temos 12 para 13 anos de visão, e nós já falamos de tantas coisas, nós já falamos de tantos aspectos, nós já trouxemos tantas estratégias. Tudo isso é importante, mas queridos, se nós não tivermos, né, esta experiência com o Senhor Jesus, nada disso vai adiantar. Então diga para o teu irmão aí: o nosso sucesso está na nossa intimidade com o Senhor. Você pode dar um glória a Deus por isso? Segunda coisa, o ativismo religioso. O ativismo religioso, querido, é uma barreira que impede o pastoreio. E muitas vezes, queridos, nós estamos sendo pegos pelo ativismo religioso. Tantas atividades, tantas coisas, mas porém fora do foco, né? E eu quero até falar para a igreja, hoje o grupo não é tão grande, mas queridos, se o seu discipulador de repente não for num evento seu, não fique triste. Lógico que ele vai, né, justificar. Mas sabe o que acontece? Tem dia que nós temos 3 eventos, e de repente nós não estamos dando o nosso melhor. Quantos concordam comigo? É necessário, entenda, é necessário. Mas de repente tem dia, amados, nesses dias nós tínhamos 3 eventos. Eu cheguei no último, eu confesso para vocês, que eu cheguei assim meio grogue. Glória a Deus, não tem problema. Mas se de repente não acontecer, se o seu discipulador justificar, glória a Deus, entenda ele, amém? Para nós de repente não entrarmos nesse ativismo e de repente começarmos a não fazermos o nosso melhor. Amém, amados? Então nós estamos vivendo um contexto de muitas agendas, de muitas coisas, e as muitas coisas, muitas vezes da igreja, nos tira do pastoreio. Sabia disso? As muitas coisas, muitas vezes, tendencia a tirar uma
parte da nossa agenda. Então, por isso, como líderes de célula, discipuladores, nós precisamos ficarmos atentos. Para quê? Para que de repente nós não venhamos a perder a essência. Qual que é a essência? O cuidar bem. Porque o nosso propósito é cuidar bem. E nós queremos fazer isso. Coloque a mão no seu coração. Diga: Espírito Santo de Deus, a partir de hoje, eu quero cuidar bem daquelas pessoas que o Senhor colocar nas minhas mãos. Amém. Aleluia. Tem alguém aí precisando de cuidado? O que fazer para alcançar estas pessoas? E sempre quando nós, fazermos esta pergunta, nós vamos encontrar pessoas que estão precisando de cuidado. Olha aqui para mim. Vou te dizer uma coisa. Nós não precisamos de Natanael 2. Possivelmente nós vamos ainda até dezembro fazer. Se nós cuidarmos bem, você pode ter certeza que esta igreja vai lotar os 2 cultos. Vai ou não vai? Nós não precisamos sairmos para ganhar, queridos. Tem tantas vidas, tem tantas pessoas, está do nosso lado, Tudo que nós precisamos é desta graça de Deus, para que nós possamos alcançar estas ovelhas que são tão preciosas para Jesus. Amém, amados? Já estou encerrando. Terceira coisa, para não perdermos a essência, seja intenso naquilo que você faz. Seja intenso no pastoreio. Seja intenso como líder de célula. Aquele versículo tão tremendo de Eclesiastes: tudo que vieres à tua mão, faça com todas as suas forças. Sabe, não entra apenas com os tornozelos, não entre apenas com os joelhos, não entre apenas com os lombos, mas se entregue nestas águas, que não se pode passar a nado. Se entregue, porque quem está nadando ainda está esboçando algum esforço, mas quem se entrega, ele deixa ser levado. E nesses dias o Espírito Santo está soprando neste lugar. Como eu louvo a Deus pela sua vida, por tantos líderes nesta casa, por tantos homens intensos nesta casa, irmãos, por tantas mulheres que são intensas nesta casa. Como eu louvo a Deus pela sua vida, Pessoas que têm se entregado. Eu louvo a Deus pela vida do irmão Carlos, mas a Eliene. Sabe por quê, irmãos? Eles saem do Canedo para fazer uma célula no Bom Sucesso. E às vezes até 2 vezes por semana. Glória a Jesus. Deus te recompensará nesta e na vida eterna, a 100 por 1, em nome de Jesus. Ser intenso, irmãos. Eu tomei uma decisão. Eu vou marcar a minha geração. Eu tomei uma decisão, e eu tenho estado aos pés do Senhor nesses dias.
Porque eu amo esta casa, queridos. Eu amo esta igreja. Eu amo vocês. Deus sabe que eu estou falando de todo o meu coração. Eu amo vocês. Às vezes a gente fica até querendo recompensar, né? Mas quem recompensa é Deus. Pela sua vida nesta noite eu digo: glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Vamos aplaudir Jesus, querido. Seja intenso. Seja intenso. Seja intenso na presença do Senhor. Seja intenso na presença de Deus, meu irmão. Que coisa linda que está acontecendo na igreja. Esse final de semana, meu Deus. Falei para alguns irmãos, só que tinha uma questão. Eu estava chorando demais. Eu não consegui terminar a pregação à noite. Comecei a chorar. E como foi lindo. Oh, que Deus me mantenha na intensidade. Que Deus possa te manter na intensidade, para que nós possamos contemplar a sua glória nesses dias, que nós possamos contemplar muitas vidas chegando a este lugar, muitas famílias chegando a este lugar, muitos discípulos sendo formados neste lugar, muitos líderes sendo levantados neste lugar, para a glória do Senhor Jesus. E Deus vai usar uma pessoa, Deus vai usar você, Deus vai usar a sua vida, Deus vai usar os seus talentos. Eu não sei quantos talentos você tem, se é 5, se é 2 ou se é 1. Eu sei que para uns é 5, eu sei que para outros é 2, eu sei que para outros é 1, mas eu quero dizer para você: deixa Deus te usar. Deixa Deus fazer através da sua vida. Oh, irmãos, isto é uma grande graça de Deus. Não é porque eu e a bispa nós somos alguma coisa. Primeiramente Deus, mas a igreja, vocês, tem sido uma grande bênção. Irmãos, esta igreja é maravilhosa. As igrejas que nós abrimos, não foi por causa de mim e da bispa, foi por causa das nossas vidas. E hoje, quando eu chego numa igreja, eu vejo um rebanho de 50, 100, né? Alguns, pastor Nardeste tem pregado, agora pastor Zé Carlos foi em Nova América, o Renatinho foi também. Gente, como o Renatinho está aqui, como aquele menino voltou empolgado, queridos. E a gente chega numa outra igreja, um rebanho de 200, numa outra um rebanho de 100, e isso tem tomado uma proporção linda demais. Sabe por quê? Porque você está acreditando, porque nós estamos acreditando, e nós teremos, para a glória de Jesus, muitas igrejas, mais de 100 igrejas, nós vamos abrir, para a glória de Jesus, e uma grande multidão vai se render aos pés de Jesus, neste lugar e nas nossas igrejas, para a glória dEle. E um dia nós vamos chegar diante do Pai, assim como Paulo chegou todo empolgado, no final do final. Nós vamos chegar diante do Senhor, com aquele respaldo. Nós vamos chegar para Ele e dizer: Senhor, combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira. Agora, Senhor, eu espero esta coroa. Eu espero essas pedrinhas.
Um dia nós vamos chegar diante de Deus, e lá diante do Senhor, Nora Ney, né, com a sua filha, com as suas dobras, ou líder, não sei como que você chama, irmão José, irmã Valdete, nós vamos chegar diante do Senhor, e nós vamos dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Valeu a pena pagar um preço. Amém, queridos? Pode ficar.